A favor da SAF no Corinthians? Não sou a favor da SAF. Eu acho que o Corinthians, na verdade, a SAF, Pedro, eu estou até escrevendo um artigo aqui, que eu preciso entregar até o final do mês, e eu falo sobre a panaceia que virou a SAF no Brasil. Parece que virou SAF, todos os problemas acabaram e não tem... Não, gente, vamos lá. SAF é Sociedade Anônima do Futebol. É uma sociedade anônima. Gente, sociedade limitada, sociedade anônima fale. Tem falência. Eu tenho aqui no meu escritório 70 processos de falência. E algumas são sociedades anônimas. Eu tenho aqui 40 processos de recuperação judicial. Algumas são sociedades anônimas. Então, veja, não é porque é SAF que a administração é perfeita, tá? O que o Corinthians pode fazer, e eu defendo isso há muito tempo antes da lei da SAF, tá? O que eu acho que o Corinthians pode fazer é pegar mecanismos de governança e inserir na sua administração. E para isso eu não preciso de SAF. Não preciso de SAF para isso. Eu posso inserir mecanismos de governança e de boa gestão em regras estatutárias ou em regras infraestatutárias e adotar isso na gestão do clube. E aí eu não preciso da SAF para que efetivamente os processos internos e a administração seja uma administração transparente e diligente. Aliás, a Lei Geral do Esporte, ela exige, Pedro, que o dirigente esportivo seja diligente, leal e transparente, que são os mesmos requisitos da Lei de Sociedades Anônimas, da Lei 6404 de 76. Então não há necessidade de se transformar em SAF para eu adotar critérios de governança. Basta um presidente ter coragem de fazer isso. Por quê? Muitas vezes, Pedro, isso implica uma medida não popular. Chegar e falar, olha, gente, nosso time vai ser modesto e nós vamos brigar por uma vaga na Libertadores, o pessoal fica bravo. E a torcida tem que entender que nós já erramos demais, que talvez tenha que se chegar nesse momento. Mas SAF não precisa. Você não acha que isso talvez vá com um pouco... na contramão do que agora até os torcedores estão observando, do tipo assim, a impressão que me dá, há algum tempo, alguns torcedores eram totalmente contra a SAF. Mas depois de tudo que tem acontecido no Corinthians, o Augusto surgiu como um cara que talvez fosse uma solução para os problemas. Claro que não um milagroso, mas a impressão que dava é que, pelo menos profissionalmente, ele iria ajeitar as coisas no Corinthians. Isso não aconteceu. Você não acha que é natural que o torcedor também fique de saco cheio e fale, pô, do jeito que tá é melhor que tenha a SAF mesmo? Eu acho perfeitamente natural. Eu acho que é um decorre da naturalidade das coisas, né? O torcedor começa a visualizar e ver que as coisas não estão se encaixando. E é natural que ele pense dessa forma, né? Mas eu digo ao torcedor corintiano, não perca as esperanças. O Corinthians tem, sim, pessoas interessadas no seu bem-estar e na grandeza do Corinthians, no bem do Corinthians. Tem muita gente bem intencionada nesse sentido. Eu acho que é o momento de nós nos unirmos, e nos unirmos não significa passar o pano para o gestor. Muito pelo contrário. Infelizmente, o atual mandatário, cara, ele entrou, Pedro, com uma opinião pública do lado dele. Ele entrou com a torcida do lado dele, com boa parte com mais da metade do conselho do lado dele, com os associados do lado dele. Eu lamento que essa gestão ela tenha se perdido num curto espaço de tempo, porque ela poderia sim fazer um negócio grandioso para o Corinthians, né? E, infelizmente não foi feito. Então, eu entendo, acho até natural que a torcida comece a pensar em outras alternativas, mas digo, nós podemos sim, com as ferramentas que temos hoje, transformar o Corinthians em algo muito melhor. Tá? É possível. Dá trabalho, mas é possível. Ô, doutor, eu queria ter o seu otimismo, hein? Com esses 302 conselheiros que estão lá, acho que são 10 que se salvam. E eu tô sendo otimista, hein? Com 10 que se salvam, eu coloco você lá dentro desses 10 que se salvam, porque, olha, é desanimador. E eu tô tentando passar também um olhar do torcedor,
Porque, e eu falo aqui nas minhas lives sempre que o torcedor tá de saco cheio, de promessas, tá de saco cheio de... assim, sendo bem sincero, eles não confiam mais no Conselho. Não há quem confie mais no Conselho. Essa é uma verdade. Porque a impressão que me dá, doutor, e aí eu observando até os comentários de quem está de fora e respeitosamente colocando isso para você, porque você é um cara que eu tenho muito respeito e admiração, é que o Conselho Deliberativo ele atua quando convém. Essa é a impressão que dá. Ele atua quando convém. E muita gente fica, pô, mas pera lá, o que eles estavam fazendo, por exemplo? E esse é um discurso que eu tento trazer até aqui para você, que é o seguinte: o que eles estavam fazendo quando o Corinthians estava se afundando em 2 bilhões de dívida? E eu acho esse discurso pode existir, mas ele não pode deixar de lado que a fiscalização tem que acontecer agora, ela tem que acontecer agora. Só que eu acho correto, acho que faz sentido de alguns dos torcedores falarem assim, pô, mas esses caras, esses 302 conselheiros que estavam lá durante os 18 anos que passaram, eles também não estavam incrédulos com tudo que estava acontecendo? E ao mesmo tempo, o Corinthians, hoje, o torcedor ele tem uma participação muito baixa. Torcedor, assim, eu sou a favor do torcedor, do fiel torcedor, ter direito a voto, como outros vários clubes também têm. Você pega, por exemplo, o Internacional, o Santos, eles têm direito a voto. Mas a impressão que dá, e numa movimentação que tinha até no período das eleições, é que isso iria para frente, mas o estatuto ficou um pouco de lado, essa reforma do estatuto. A impressão que dá, doutor, e aí vou deixar você rebater, é que o Conselho atua quando convém e pouco está preocupado com o que os torcedores pensam. Bom, vamos lá. Primeiro, eu agradeço aí pelas palavras, agradeço pela admiração e tenha certeza que é recíproco, tá? Você está na lista dos grandes e bons jornalistas que eu acompanho, tá? Então, a recíproca... ouso discordar um pouco de você quando o senhor diz que são apenas 10 conselheiros. Fico envaidecido de estar nesse seleto rol, mas são mais do que 10, tá? São muito mais do que 10. Olha, vou pedir para você me mandar essa lista depois aí. Vou te mandar a lista. Não, mas tem muita gente bem intencionada lá, sim, tá? Tem bastante gente bacana. Bom, eu entendo que a torcida esteja incrédula com o Conselho, né? A fiscalização, ela sempre existiu, tá? Talvez, num dado momento, ela fosse um pouco mais tímida, até pelo próprio processo legislativo, né? Vocês têm que entender que até 2018, o conselheiro, até as eleições de 2018, o conselheiro ele era eleito no chapão, né? Que era aquela chapa com 200 nomes, tá? E, sem querer tomar muito tempo, o estatuto ele vai evoluindo, tá? Vejam, lá no começo dos anos 2000, sabe quantos conselheiros o sócio elegia no Corinthians, Pedro? 1/4. O Corinthians tinha 400 conselheiros, 100 eleitos pelos sócios, tá? 100 vitalícios e 200 trienais que eram nomeados, tá? Pelo então presidente, né? Depois mudou-se, reduziu-se para 300, 100 vitalícios e 200 eleitos através do chapão, né? Que eram os 200 conselheiros que apoiavam um ou outro candidato. E aí, naturalmente, o candidato ganhando, ele levava, né? Aquela quantidade de conselheiros, e aí ele tinha a maioria, tá? A partir de 2018 é que nós tivemos aí esse sistema da chapinha que deu uma oxigenada, tá? Então, é uma evolução. Acho natural, até por essa forma estatutária que eu acabei de mencionar aqui, eu acho natural que a fiscalização tenha aumentado e que o Conselho tenha ganhado protagonismo, um protagonismo maior a partir de 2018. Tá? Então, talvez aí esteja parte da resposta, né? Não é quando convém, é que antes os conselheiros eram mais próximos à gestão e hoje eles são mais independentes da gestão e podendo exercer a sua atividade fiscalizatória. Tá? Reconheço que muitos conselheiros se aproximam da gestão. Reconheço, infelizmente é isso. Ainda tem isso, tá? Muitos dos conselheiros do Corinthians, eu tenho a impressão de que eles não sabem qual que é a função dele. Eu me lembro logo no começo da gestão, eu coloquei lá no grupo do conselho, no grupo de WhatsApp, eu coloquei e falei, gente, mas vamos lá. O artigo 81,
ele diz que o conselheiro ele é fiscal da gestão. O conselheiro não é cabo eleitoral de presidente. O conselheiro tem que fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? O papel dele é fiscalizar a gestão. Se um conselheiro quer ajudar o Corinthians de verdade, sabe o que ele precisa fazer, Pedro? Fiscalizar o Corinthians e não bater palma para tudo, né? Então, reconheço que existe ainda uma pequena parte assim, mas isso está mudando. E o Conselho tem trabalhado muito mais, isso é fato, né? Agora, os erros do passado não podem continuar a se perpetuar no presente. Até cito aqui, quando eu proferi meu voto lá no CORE, pela rejeição das contas, eu usei exatamente essa frase. Eu falei, os problemas do passado não podem se repetir no presente.